Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno Gualda, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Administrativo do Trabalho. E hoje eu vou falar com vocês sobre a retirada dos sócios no novo modelo seletista. Muito bem. A lei, como todos sabem, foi modificada, a CLT ganhou vários artigos novos e um deles é o artigo 10A. E me preocupa um pouco, para não dizer muito, a concepção desse novo artigo quando diz respeito à retirada dos sócios. Então, o que nós usávamos antes dessa nova conceituação seletista? Nós utilizávamos o artigo 1003, parágrafo único do Código Civil, que diz o seguinte: até 2 anos após a retirada, e tenham aí a retirada como uma retirada formal do sócio. O que é a retirada formal do sócio? Quando o sócio efetivamente vai à junta comercial, assina a sua retirada e sai do contrato social. Mas voltando, 2 anos, até 2 anos desse biênio, o sócio retirante responde por eventuais prejuízos da empresa. Então é como se fosse uma quarentena do sócio retirante. Isso foi teletransportado para a CLT, porque nós tínhamos uma série de problemas doutrinários, ou seja, eram muitas opiniões diversas e os juízes trabalhistas também não tinham um entendimento consolidado sobre o tema. O que se decidia antes da reforma? Se decidia basicamente pelo seguinte: se o sócio tivesse participado da formação do passivo trabalhista, ou seja, se o sócio contratou aquele funcionário que depois veio a distribuir uma reclamação trabalhista, ele, ainda que passados os 2 anos, acabava respondendo pelo passivo. Então vejam, nós tínhamos um problema muito grave, que nós não tínhamos um marco inicial e nem um marco final para a responsabilização desse sócio, de maneira que o sócio que é retirante acabava por ficar escravo dessa sociedade. O que fez agora a CLT? A CLT trouxe no artigo 10A um novo modelo, e esse modelo me parece ser um modelo pior do que era antes. Vejamos, claro. Primeiro que a responsabilidade desse sócio retirante, ela é uma responsabilidade subsidiária. O que é a responsabilidade subsidiária? Para você que se perguntou isso. É aquela em que o principal responde e, se o principal efetivamente não conseguir pagar aquela dívida, aí é que eu tenho que a dívida recaia sobre o sócio retirante. Porém, a própria lei, o próprio artigo 10A, trouxe no seu corpo qual é a ordem lógica e cronológica da responsabilidade acerca do passivo trabalhista. Então, como propôs a nova lei? Primeiro, quem responde é a empresa. Em segundo lugar, os sócios atuais. E em terceiro lugar, o sócio retirante. Ou seja, na escala de responsabilidade atual, o sócio retirante é sempre o último a responder. É como se fosse lá o credor quirografário, aquele que é o último a receber. Nesse caso contrário, ele é o último que vai pagar, responder pela dívida. E como é que se dá esse marco? Como é que a CLT engendrou esse novo marco para esse biênio de retirada do sócio? Então vamos dizer que eu seja um sócio de uma empresa e resolva sair. Sair hoje da empresa, eu vou responder 2 anos, até 2 anos após a minha retirada. Só que, como é que eu respondo? Se nesse biênio, nesses 2 anos, um reclamante ou um ex-funcionário entrou, distribuiu uma reclamação trabalhista, dentro desse biênio eu respondo. Se for fora desse biênio, eu não respondo mais. Qual é o problema dessa situação? Vejam, eu critiquei
a construção anterior, porque obviamente era uma construção arcaica e do Código Civil, não específica da CLT. Nesse momento, quer me parecer que o legislador eternizou ainda mais a responsabilidade e a carga de responsabilidade de um sócio retirante. Então vejam só, um exemplo prático. Se eu saio de uma sociedade e 1 ano e meio depois um ex-funcionário promove uma reclamação trabalhista, se essa reclamação trabalhista durar 10 anos, quer dizer, daqui uma década, se a empresa não paga, os sócios atuais não pagam, eu vou ter que responder por essa dívida. Ou seja, a construção lógica jurídica desse artigo me parece totalmente equivocada, ao passo que eterniza ainda mais a responsabilização desse sócio dentro do estigma do direito trabalhista. Mas essa é a construção atual e tem um detalhe que é o parágrafo único do artigo 10A, que diz o seguinte: nós sabemos que muitas vezes a empresa já vem num processo de desaceleração econômica e, portanto, os sócios que têm patrimônio começam a ficar mais preocupados. Então vamos dizer que eu resolva sair da minha empresa porque eu percebo que ela está de mal a pior. Eu me retiro formalmente da sociedade e continuo trabalhando normalmente como sócio, só que desta vez como sócio de fato, não mais como sócio de direito. Ou seja, há aparentemente uma fraude nesse instituto. Eu saí da empresa só no papel, formalmente, mas continuo trabalhando lá como sócio, continuo com as minhas atividades normalmente. O que a lei prevê quando essa retirada é uma retirada fraudulenta? A lei prevê o seguinte: que esse sócio retirante responda de maneira solidária com a empresa. E aí a responsabilidade solidária, para quem não sabe, não conhece, é aquela em que tanto faz quem é que vai pagar, eu aperto a mão do outro e pago junto. Então, se vai pagar a empresa ou se vai pagar o sócio retirante fraudulento, tanto faz, contanto que alguém arque com a dívida. Certo? Último detalhe: essa questão da fraude gera uma obrigação legal, ou seja, uma obrigação processual. Qual é essa obrigação processual? Se constatada a retirada fraudulenta, o que vai fazer aquele que vai distribuir a reclamação trabalhista? Ele deve imputar no polo passivo da demanda tanto a empresa quanto o sócio retirante fraudulento. Por quê? Porque isso é prova produzida no processo, na fase de conhecimento, além do que também é uma questão da formação do título executivo sobre aquele que futuramente vai responder solidariamente dentro do processo. Essa era a dica que eu queria dar para vocês. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até a próxima!